Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu quero cumprimentar você que está falando, quer dizer, você que está ouvindo, né? Eu que estou falando. Você que está aí em casa, quero te cumprimentar e quero te fazer um convite. Faça planos para nos próximos sábados vir aqui no Shopping Higienópolis, no Teatro Hall, fazer parte dessa confraternização, dessa coisa tão boa que é estar aqui. Todos os sábados, às 11 e ao meio-dia, nós estamos por aqui. Pois bem, para você que quer ver essa comunidade estar indo a cada vez lugares mais longe, alcançando mais pessoas, você também pode colaborar, tá bom? Através do Pix, você pode dar seu dízimo, doação, oferta, enfim, é muito fácil. pix@umlugarcomunidade.com.br. Vou repetir, pix@umlugarcomunidade.com.br. Eu já decorei. Você já deve ter decorado, que é super fácil, tá bom? Bem, e se você quer acompanhar tudo que está acontecendo na comunidade, que não é só isso aqui no sábado, não. Aliás, só isso não, tudo isso, tá? A gente também tem, durante a semana, muita coisa acontecendo. Você pode ir no seu celular e você pode baixar o aplicativo Um Lugar Comunidade. Faça isso agora. Se eu fosse você, eu faria. Tá bom? E você pode estar acompanhando tudo que a gente está fazendo. E também através dos nossos canais, nas redes sociais, que você pode estar lá vendo tudo que está rolando aqui e agora. Tá bom? Pois bem, muita coisa acontece. A gente tem o pastor Edson Nunes falando sobre o livro de Salmos toda semana, aliás, todos os dias. E é muito interessante. Você pode estar ouvindo lá no seu carro, tudo. Enfim, nós também temos as lives de oração todas as terças-feiras. E você também pode estar acompanhando o que está rolando no Ministério das Famílias, inclusive no próximo final de semana, dia 23/8, às 8h30 da noite, vai estar rolando aquele papo de famílias que você está retomando agora no segundo semestre, e é muito interessante. Se eu fosse você, eu acompanhava. É muito bom. Pois bem, e além disso, a gente também tem o canal do WhatsApp, que você pode ir lá, estar seguindo e acompanhando ali a cada momento o que ocorre. E os pequenos grupos, tá? Os pequenos grupos, você pode se informar aonde tem, o que está acontecendo. E se você quer formar um pequeno grupo, você pode falar lá no nosso site, umlugarcomunidade.com.br/pequenos grupos. Daí você vai falar comigo, tá bom? A gente está muito interessado em saber se você quer formar um pequeno grupo onde você mora, onde você está, para que a comunidade possa ir até você, tá bom? E o coral, se você quer participar do coral, você também pode estar acessando o nosso site e se inscrevendo e cantando com a gente. Quem sabe na próxima apresentação aqui você vai estar aqui em cima com a gente. Vem, vai ser bom, tá ok? Hoje a série, ela tem como título Vida Abundante, um estilo de vida messiânico, com a pastora Akel. Para isso, eu quero convidar você para pegar o seu celular, colocar no modo silencioso, para que assim a gente evite qualquer sobressalto e assim a gente possa ter aquela programação mais tranquila possível. A gente às vezes esquece, mas dá uma olhadinha, vê se está tudo em ordem aí, tá bom? Para a gente começar a nossa programação. E eu quero te convidar agora para orar comigo. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui nesse sábado para juntos, mais uma vez, ouvirmos de Ti e louvarmos e Te adorarmos. Nos abençoe e nos guarde, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Vamos louvar ao único que é digno de todo louvor, ao único Deus, ao único que é santo e que nos convida a andar em sua santidade, ao único que morreu para nos dar vida e nos convida a vivermos para anunciar e promover vida para toda e qualquer pessoa. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao único que é digno do nosso louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico
adoramos, porque o Senhor logo vem. Maranata, o Senhor logo vem. E nós ansiamos a sua volta. Nós nos rendemos àquele que é santo. Nós confiamos naquele que nos ama. Maranata, o Senhor logo vem. E até que Ele venha, nós vamos ser amor aqui na terra. Deus seja louvado. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
E ao olhar para a cruz, a gente vê o amor extremo. O amor que nos chama de filhos. O amor que nos diz que nós somos acolhidos, que nós somos amados. E mesmo sem a gente merecer, a sua graça nos alcança. Mesmo nós não sendo dignos, Ele nos salva. Nos rendamos ao amor escandaloso de Cristo. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros.
Eterno nosso grande Deus, nós te agradecemos que o Senhor um dia nos buscou. Te agradecemos porque mesmo não merecendo, Senhor, nós somos salvos pelo nome de Cristo Jesus, que nos amou, que fez tudo que podia fazer pela gente, que hoje nos espera, Senhor, que hoje nos abraça. Que nessa manhã o Senhor toque nas nossas feridas, para que a gente seja curado por Ti. Que Teu amor nos alcance e nos salve mais uma vez. É isso que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já se sentiu inadequado? Eu posso dizer que muitas vezes, quem sabe essa aí seja a experiência que mais tenha marcado a minha vida. Eu não sei se quando você ia ir para a escola, se você era zoado pelos seus colegas ou se você era a pessoa que zoava os outros. Os meus pais falam que na época deles, todo mundo se zoava ali, todo mundo colocava apelido um no outro. Só que não foi isso que aconteceu comigo. Se todo mundo tivesse apelido, se todo mundo brincasse, isso não seria tão ruim, mas o que aconteceu é que eu fui alvo de ódio, de desprezo, de humilhação, das pessoas grudarem coisas no meu cabelo, de duas meninas segurarem os meus braços para uma terceira me bater no banheiro. Isso aconteceu 2 vezes. E assim, eu não apanhei nessas 2 vezes por um acaso, assim, por um detalhe. Quem sabe foi aí que eu me tornei uma mulher de oração, né? Para não apanhar no banheiro. Eu estava conversando com uma profissional da educação que estuda sobre isso, aqui da comunidade, a Josi, e ela estava me contando sobre o que é bullying, né? E ela estava dizendo assim, olha, bullying não é quando alguém vem para te bater e você bate de volta. No bullying existe um desbalanço de poder, né? Alguém faz algum tipo de agressão, que pode ser aí, tem vários tipos de formas de agressão, e o outro não tem como se defender. Existe um tipo de hierarquia de pessoas assim que são tidas como superiores, são os descolados que fazem esse tipo de agressão. Tem pessoas que assistem, que podem contribuir ou não com essa agressão, às vezes pode contribuir até com uma risadinha ali, hahaha, que engraçado. E as pessoas que sofrem essa agressão. Bullying sempre tem o intento de humilhar. E humilhar para que o outro se sinta, olha, eu sou superior, você é inferior. E mesmo as pessoas que só assistem esse tipo de agressão, elas, na verdade, estão contribuindo para que essa agressão se perpetue. Porque no momento que você não denuncia isso que está acontecendo, você está contribuindo para que ela aconteça. O bullying só acontece porque tem plateia para acontecer. E ele precisa continuar sendo ali feito repetidamente, né? Tendo ali os mesmos bodes expiatórios. No caso, eu nunca ganhei nada em sorteio, né? Mas nesse caso eu fui sorteada ali. Eu era um dos bodes expiatórios ali daquele grupo. Precisa ser, é tipo de um ritual, de uma rotina. Então aquilo vai acontecer ali várias vezes, esse tipo de humilhação. Na minha época, não existia esse termo bullying. Não se falava em sororidade feminina, como vocês podem ver. E não tinha psicólogo na escola. E assim, quando você cresce como eu, como criança crente, você não tem muitas ferramentas, assim, muito repertório, muitos recursos ali. Porque eu não sabia falar palavrão para me defender, não sabia bater. Então, você imagina, né? Se bullying é um tipo de ritual, de uma rotina, você já pode imaginar como era doloroso para mim ir para a escola todos os dias na 6ª série. Uma coisa é quando você sofre esse tipo de coisa, quando você já é um adulto. Outra coisa é quando você sofre isso, quando você está ali numa fase muito importante do desenvolvimento, quando você tem 11, 12 anos, que você precisa muito pertencer a um grupo, você precisa muito de amigos. Você já pode imaginar o efeito deletério que isso pode ter na cabeça de uma criança. Eu sofri por tudo isso sozinha e eu não contei para ninguém. Eu não contei para os meus pais. Eu não contei para minha melhor amiga ali, que morava na mesma rua que eu, cresceu comigo. A gente andava de patins, a gente tocava instrumento, a gente ia para a igreja. Essa amizade foi fundamental para mim ali,
num período ali complicado que eu estava vivendo na escola. Foi uma família muito querida ali para mim, muito importante para mim. Eu não falei para ela. Estava assistindo um podcast esses dias e tem um influenciador, o Felca. Ele estava contando de como que ele sofreu por muito tempo bullying na escola. E ele falou que ele não contou para ninguém, ele não contou para os pais dele. E ele não contou para os pais não porque ele não confiasse nos pais, não porque os pais não o ouviriam, mas ele não contou porque é vergonhoso. Porque chega um momento que você começa a acreditar no que te falam. Você começa a acreditar que você é horroroso. Que na verdade, você é culpado. Porque você é esquisito. Porque você é inadequado, porque você é inútil, porque você é burro, porque você é feio, porque, enfim. Você começa a acreditar que você é uma vergonha, por isso que é vergonhoso contar. Você não quer dividir o seu fracasso com ninguém. E foi aí que eu entendi por que eu não contei. Porque eu tinha vergonha. O tempo foi passando, as coisas foram melhorando, né? Um pouco. Porque, assim, de 0 amigos que eu tinha, eu pelo menos tive 2 amigos depois. Então, já foi uma baita de uma evolução. Eu continuava sendo excluída, continuava sendo esquisita, mas pelo menos assim eu não era tão humilhada quanto antes. Só que só para vocês terem uma ideia de como que isso ferrou com a minha cabeça na época, teve a escolha do representante de turma. E eu me candidatei para ser ali a representante de turma. E eu falei dos meus planos de governo, né? Tipo, olha, se eu for eleita, nós vamos ter aqui, gente, um mural de redação. Plano horrível. Eu devia ter compartilhado com o adulto meu plano. Nunca ia ganhar essa eleição. Se eu tivesse prometido, gente, se vocês me elegerem aqui, eu vou trazer os Hansons para vocês. Eu vou trazer os Backstreet Boys. Quem sabe eu teria ganho. Mas naquela época ali, eu tive aquele plano de governo. O voto é secreto, então você escreve ali o seu voto no papelzinho e coloca ali os votos. Teve a contagem dos votos e eu tive 1 voto. O mais triste é que aquele 1 voto não era meu. Meu amigo Magrão, que estudou comigo Fundamental e Ensino Médio, que inclusive hoje é pastor, ele falou, não, gente, isso daqui foi corrompido, corrupção, isso daqui não pode. Porque eu votei em você, então pelo menos tem que ter 2 votos, o meu e o seu. Só que a contagem estava certa. Na hora de votar, eu votei no outro, eu mesmo não votei em mim. O meu amigo acreditou em mim. Eu não botava fé em mim. O que me salvou foi o ensino médio, porque no ensino médio eu fui para um colégio que estava sendo construído, era um colégio que tinha poucos recursos, não tinha árvore, assim, chão, terra, no meio do nada. A gente morava no mesmo lugar que estudava, então, assim, nos primeiros meses eu dividi o quarto com outras 28 meninas. No meu primeiro dia de aula, não tinha cadeira nem carteira, não tinha internet, não tinha celular, e muitas vezes, nos finais de semana, faltava água e a gente tomava banho de balde com água gelada. E com tudo isso, eu posso dizer plenamente aqui para vocês que eu fui muito feliz nesse lugar. Eu fui extremamente feliz porque eu fui amada. Eu fui aceita. Eu fui acolhida. Eu não precisava me esforçar ali para não ser tão inadequada, não parecer tão esquisita. Eu podia ser eu. Com as minhas falhas, com a minha mente meio caótica, que ia ter gente que gostava de mim. Nesse lugar, eu tomei decisões que foram cruciais para a minha vida. Nesse lugar, se hoje eu gosto tanto de trabalhar com gente, se eu escuto gente, se eu gosto de estar com pessoas, é porque um dia teve gente que quis estar comigo, que me ouviu quando eu precisei. Eu posso dizer que o amor salva. O amor daquelas pessoas me salvou. O amor, e é claro, a gente não pode esquecer, muitas sessões de terapia depois que eu tive que fazer. Mas o amor deles me salvou. Se eu for comparar as 2 escolas, é claro que na primeira escola eu também tive alguns professores que foram muito bons. Não era só gente ruim, mas ali o problema era a atmosfera, a minha sala, né? Mas se eu for comparar as 2 escolas, como que pode, né? 2 escolas cristãs. Uma que me adoeceu e outra que me curou.
Qual a diferença entre elas? A gente está na série Vida Abundante, a gente está falando sobre... Essa série é baseada no livro do Jürgen Moltmann. E a gente está falando sobre, será que Jesus ele deixou um modo da gente viver, um estilo de vida? Como que a gente pode construir juntos uma igreja que seja uma igreja viva? Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 15, no verso 7, nós lemos assim: portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Perceba, Paulo está falando aqui para vocês, ele não fala para um indivíduo, ele fala para um grupo de pessoas. Não é um evangelho individual, ele fala para um grupo. E eu sei que a gente não está no mesmo tempo, não está na mesma época do apóstolo Paulo, mas não existe nada mais urgente hoje do que criar ambientes de acolhimento, igrejas acolhedoras. As igrejas cristãs têm se tornado, por vezes, ambientes extremamente burocráticos, clericais, onde as decisões elas são feitas de cima para baixo. As pessoas não são vistas. E com isso, a gente acaba não tendo um amadurecimento entre a gente, porque a gente só faz o que escuta e a gente não conversa entre nós. A igreja acabou se tornando, como diz o estudioso Douglas Mix, um ambiente de compensação individual. Eu vou ali no meu grupo religioso para me desenvolver, para ver o que Deus pode fazer por mim. E daí eu vou lá para descobrir o meu valor, para descobrir a minha identidade, para ali me desenvolver eu mesmo, para ter um tipo de treinamento, porque eu só escuto, né? Para depois ir para minha casa e viver uma vida impessoal. Por vezes a gente tem muito culto e pouca comunidade, pouca comunhão uns com os outros. Só que não é isso que Paulo está apresentando aqui. Se a gente for olhar o verso 13, diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos na esperança e no poder do Espírito Santo. Como ter esperança? Como ter alegria? Como viver no poder do Espírito Santo? Acolhendo uns aos outros. Por que as igrejas hoje muitas vezes elas estão assim tão vazias? Porque não existe esperança. Não existe alegria e não existe mais o poder do Espírito Santo. A gente vive morto porque a gente não acolhe uns aos outros. No verso 5 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes concede o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O que será que o apóstolo Paulo está falando aqui? Como que é esse mesmo modo de pensar? Será que o mesmo modo de pensar é que agora todo mundo tem que gostar das mesmas coisas? Mesmo estilo de música? Todo mundo agora vai gostar de coentro ou todo mundo agora vai não gostar de coentro? O que é o mesmo modo de pensar? Se a gente for ver o que Paulo fala em Filipenses 2, versos 5 a 8, ele vai dizer assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O modo de vida de Jesus, o estilo de vida de Jesus, é um estilo de vida de serviço. Cristo é o Deus que vem para servir. É o Deus que, mesmo tendo todo o poder, podendo todas as coisas, escolheu se esvaziar. Você conhece aí algum outro Deus que serve? Afrodite? Não sei qual outro Deus. Esse é o estilo de vida de Jesus. E com isso eu não estou falando aqui que agora, porque eu sei, eu já ouvi muito isso, agora você não pode mais viver para você. Agora você vai viver em função do outro. Então você não vai conquistar mais nada para você. A Bíblia tem usado muito para manipulação, né? Para manipular as pessoas. Então, extorquir, tirar o seu dinheiro, porque agora todo o seu tempo e toda a sua energia vão girar aí em volta da instituição. Não é isso que o texto está falando. Paulo ele fala isso em um contexto que a igreja cristã estava crescendo muito. E estava crescendo no mundo não judeu.
Uma igreja que começou lá com Jesus judeu, com os discípulos que são judeus, agora ela estava ganhando o mundo. O evangelho estava sendo abraçado pelos não-judeus. E o que aconteceu foi que o grupinho de judeus, ele começou a se achar melhor do que os outros. Ele falou assim, olha, a gente que é os cristãos verdadeiros aqui. A gente está aqui, ó. Vocês são segunda classe, vocês são inferiores. Que a gente aqui que tem a verdade. Daí, Paulo falou, não, gente. Vocês são doidos, porque Deus que é Deus, quando esteve aqui, serviu. Agora vocês querem ser servidos. Não faz sentido isso que vocês estão falando. Se a gente olhar o que ele fala do verso 1 até o verso 4, diz assim, portanto, se existe alguma exortação em Cristo Jesus, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo ele diz para considerar o outro superior, porque ele quer nivelar as pessoas, né? Uns estavam achando os outros superiores e, gente, calma aí, né? Deus que é Deus, que poderia se achar melhor que as pessoas, outras pessoas, ele não fez isso. Vocês têm que... Esse não é o modo de pensar de Jesus. Quando você se acha superior ao outro, você não está exercendo o modo de pensar de Jesus, porque Jesus é o Deus que veio para servir. Eu sei que é muito difícil falar isso, porque se a gente for falar na nossa sociedade hoje, tudo leva a gente para o âmbito individual. Bauman, quando ele vai comentar sobre o termo cunhado por Byung-Chul Han, Sociedade da Performance, ele vai dizer assim, a gente passou da sociedade da disciplina, que é uma sociedade de ordem, das leis, das regras, a gente passou agora para a sociedade da performance. Nessa sociedade da performance, eu posso tudo. A gente fala muito em liberdade, muito em dar vazão aos nossos desejos. Só que, na verdade, ao mesmo tempo que a gente está aí sendo exposto a uma cartela imensa de diferentes tipos de prazer que a gente pode ter, a gente também tem uma demanda esmagadora de produção. Então, a gente vive na era do empreendedorismo, onde eu sozinha sou responsável pela minha felicidade, pelo meu sucesso, pelo meu futuro. Eu sou o meu próprio chefe, o que parece ser muito bom, só que o problema é que eu também sou meu próprio funcionário. Então eu não paro de trabalhar, isso não tem limite, eu tenho que estar toda hora produzindo, eu tenho que estar toda hora postando, porque eu tenho que estar toda hora sendo a melhor versão de eu mesma. Eu tenho que ser motivada, eu tenho que ser potente, eu tenho que ser autossuficiente, e eu tenho que... A gente já nasce devendo hoje, porque inglês não é suficiente. Você tem que saber mais uma pancada de coisas, senão você vai ficar para trás. E até mesmo quando você tira férias, quando você está descansando aí no final de semana, você fica pensando, nossa, eu devia estar estudando, eu devia estar trabalhando, eu devia estar produzindo. Essa sociedade individualista, ela pode dar a falsa sensação para a gente de liberdade. Só que, na verdade, ela está levando a gente para a exaustão psíquica. A gente vive cansado, a gente vive exausto e a gente percebe que a gente não dá conta sozinho. A proposta de Jesus é da gente não viver somente para nós mesmos, mas de viver para além de nós mesmos. Existe algo maior do que eu mesmo. Eu não preciso agora só pensar naquilo que eu gosto. Eu posso pensar também naquilo que o outro gosta. Só que isso não é algo simples. A gente encontra, sim, lugares de acolhimento hoje, só que geralmente nos lugares de acolhimento que a gente encontra, se acolhem os iguais. É lógico que eu tenho tendência em acolher quem é igual a mim. Então, quem passou pelas mesmas dores, quem teve os mesmos traumas, eu tenho a tendência de acolher. Mas o que Jesus fala, o desafio dele é acolher quem é diferente de mim. Eu vou usar um exemplo extremo aqui, que eu já vi outras pessoas usando, e eu achei interessante. Pense aí, não precisa falar, gente, mas pense no candidato que você não gosta,
no candidato que você não votou. Não fala, senão pode dar ruim aqui. Mas você consegue imaginar essa pessoa aí que você não votou como alguém usada por Deus? Sim ou não? Eu também não. Mesmo sabendo que Deus usou pessoas muito controversas na Bíblia, eu não consigo pensar que essa pessoa é usada por Deus, ou foi usada por Deus, porque de alguma forma eu me acho superior a essa pessoa. A gente não consegue sentar do lado de alguém que tem a opinião diferente da gente, porque de alguma forma a gente se sente superior a essa pessoa. Com isso eu não estou dizendo, por favor, para vocês voltarem para os relacionamentos tóxicos ou, aceitarem o abusador aí do seu lado, pelo amor de Deus, né? Gente, eu só estou falando para a gente ser usado e tentar se aproximar de pessoas que não fazem parte do nosso território conhecido. Eu estava vendo uma entrevista e a pessoa que estava sendo entrevistada, ela fala da importância que a gente tem de conversar hoje, porque hoje o que muitas vezes existe não é uma conversa. A gente não sabe mais como conversar. Quando eu vou conversar com alguém, eu tenho que estar disposta a perder. E a outra pessoa tem que estar disposta a perder também. Quem não sabe perder, não conversa. Porque não troca. Se eu chego aqui para você e falo assim, nossa, olha só o tanto de coisa que eu sei, olha só como é que eu domino o assunto, olha só o que eu consigo construir, a gente não vai trocar, a gente não vai conversar. A gente não tem construído nada junto. Porque a gente não sabe se acolher. Quando alguém vem falar com a gente, às vezes a pessoa fala do que está passando, do que passou, e a gente já vai falando o que ela deveria ter feito, o que ela tem que fazer. Muitas vezes a pessoa ela só quer desabafar. E a gente já está ali querendo resolver, mas a pessoa não quer resolver, ela quer compartilhar. Vida compartilhada é compartilhar a alegria, compartilhar o sofrimento também. Muitas vezes, quando alguém está falando, eu não escuto o que a pessoa está falando. E eu já começo a pensar em como que eu posso responder essa pessoa, porque eu estou nesse modo de vida de me achar superior. Então, se a pessoa não pensa como eu já tenho que ir lá e mostrar para ela que ela precisa aprender comigo. Você percebeu como a gente tem vivido tão sozinho, que a gente não tem escutado o outro? E a gente está dentro de relacionamentos que a gente não é visto, que a gente não é ouvido, que a gente não vê e que a gente não escuta também. Paulo, quando ele fala em Romanos 15, 1-7, ele diz assim, nós lemos assim, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Paulo começa dizendo, ora, nós que somos fortes. Acolhimento é para os fortes. É fácil eu acolher quem fez o bem para mim. É fácil eu acolher até mesmo quem eu não conheço e sem esperar nada em troca. É difícil eu acolher quem eu não gosto. Só que eu preciso me desafiar. Paulo ele diz que a gente não pode viver nessa infantilidade para sempre. A gente precisa crescer, a gente precisa ser forte. Na tese de doutorado da psicanalista doutora Monique Nascimento, ela fala sobre o narcisismo das pequenas diferenças. Ela vai dizer que você se aproximar porque você tem coisas em comum, por essa necessidade de identificação com o outro, ela é muito necessária. É normal, eu preciso me aproximar do outro por identificação. Isso vai ajudar na formação de quem eu sou, da minha identidade. Mas ela também vai dizer que geralmente a gente vai odiar, a gente não vai gostar, não da pessoa que é totalmente o oposto de mim,
mas na verdade na pessoa que é muito parecida comigo, só que com pequenas diferenças. Então, a gente vai se incomodar, a gente vai meio que essas pequenas diferenças, elas causam uma certa angústia na gente. Eu vou ter a tendência a ficar desconfortável não com alguém que é de uma cultura mais distante da minha. Eu não vou ficar desconfortável com um hindu que está lá sendo hindu. Eu vou ficar desconfortável com quem é parecido comigo, igual a mim, só que com pequenas diferenças. Então, quem sabe a pessoa que eu odeio, que eu não gosto, não seja assim tão diferente de mim. Por que será que a gente fica com esse negócio de se sentir superior? O que mais afasta as pessoas da igreja cristã hoje é a arrogância. De um grupo cristão se achar melhor do que o outro. Moltmann vai dizer que quando eu olho para o outro com um olhar amistoso, com um olhar fraterno, eu me sinto vivo. Quando os outros reconhecem em mim como eu sou, me aceitam como eu me sinto completo. Isso é vital. Quando a gente é aceito, quando a gente é afirmado, a gente sente alegria. Aceitação é uma atmosfera de humanidade. Como que a gente pode criar ambientes de humanidade? Como que a gente pode criar ambientes de aceitação? A gente escuta muito falar de inclusão, né? Aqui na comunidade, estou vendo aqui alguém que é muito importante nessa área de inclusão em São Paulo, o Júnior. A gente escutou muito falar de inclusão, só que o maior problema não é os recursos que alguém precisa, alguém que tem limitação precisa para estar aqui com a gente. Nosso problema maior é o jeito que a gente enxerga essa pessoa. Tem uma amiga que ela tem uma limitação visual e uma limitação motora. Ela disse assim para mim, olha, eu sei que eu assusto. Então eu já vou falando da minha limitação quando a pessoa me vê. Para ela, me aceitar, né? E fiquei pensando, mas que negócio estranho. Será que eu não posso olhar para alguém, eu vou olhar assim, nossa, que coisa diferente, essa pessoa anda um pouquinho mais devagar do que eu. Nossa, que coisa de outro mundo. Por que eu preciso olhar primeiro para a limitação física da pessoa? Será que eu não consigo olhar para a pessoa além da limitação física dela? A gente é capacitista, a gente não consegue enxergar o outro como igual. O problema não é só o corrimão que está faltando, o problema é o jeito que eu vejo o outro, porque muitas vezes eu não vejo, muitas vezes eu quero me enxergar no outro. E quando eu só quero me enxergar, eu estou cravando aí o meu destino de viver na solidão. A diferença dos 2 colégios que eu estudei foi que no segundo colégio eu experimentei qual que é o estilo de vida de Jesus. Eu tive uma experiência do que é o Evangelho no segundo colégio. Agora, no primeiro colégio eu só tive aula de religião. Quando eu olho para Jesus, e os discípulos estavam ali, né, decidindo quem que era superior, quem que era o maior, quem que era o melhor, quem que era o discípulo mais discípulo. Todo mundo era discípulo, né? Mas quem que é o mais discípulo de nós aqui? Jesus falou assim, olha, vocês estão pensando muito errado, porque aqui o último que é o primeiro, o grande é quem serve. E Jesus vai lá, sendo o mestre de todos, vai lá e lava os pés de todos os discípulos. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele não estava dizendo só, mostrando humildade, mas ele estava reconhecendo que cada um desses discípulos era enviado por Deus, era usado por Deus. Inclusive daquele discípulo que ia trair ele horas depois, que ia escolher não fazer mais parte do reino. Ele lava os pés de Judas, ele acolhe Judas, ele aceita Judas. Agora pense na gente, que não é Jesus, que não sabe quem é Judas, a gente quer dizer quem que presta e quem que não presta, quem que é joio e quem que é trigo. A gente está num lugar que não pertence para a gente, porque nem o próprio Jesus fez isso. Ser igreja, ser comunidade, não é ter o nome ali no cadastro de membros. Ser igreja, ser comunidade, é ter um modo de vida que olha para o outro e diz que você faz parte. Você pode estar com a gente
e ser quem você é. Você pode mostrar suas falhas. Você pode, inclusive, escolher não estar e a gente não vai ficar cobrando de você aí, por que você não foi? Você pode não viver sozinho e compartilhar os seus sofrimentos com a gente. Um indivíduo sozinho não tem esperança. Uma igreja fechada não tem esperança. Esperança é algo vivo. É quando eu deixo o meu jeito de pensar individualista e passo a pensar para além de mim. Eu passo a pensar em como eu posso servir o outro. Eu tenho o desconforto de aceitar o outro como ele é, porque é só assim que a gente vai manter o outro vivo. E é só assim também que a gente vai ter coragem de viver. Senhor Jesus, a gente conversou aqui sobre qual é o estilo de vida que a gente deve ter, como que a gente pode te servir, como que a gente pode olhar mais para o outro e enxergar o outro, porque muitas vezes a gente não tem enxergado. A gente tem vivido exausto, sozinho. Muitas vezes a gente tem um monte de gente do nosso lado e a gente tem se sentido terrivelmente sozinho. Que o Senhor nos ajude a acolher o outro, a enxergar o outro, mesmo que esse outro seja diferente de mim. Que o Senhor nos ajude a criar aqui um ambiente de hospitalidade que traga esse acolhimento em meio a uma sociedade que abandona, que ignora o outro. Que a gente possa ser o amor que essas pessoas precisam. Eu sei que no meu caso eu tive sorte de amar e ser amada, mas muita gente não teve a mesma sorte que muitos aqui. Que a gente possa ser ambiente que ama as pessoas, que as pessoas possam ver Jesus em nós e que a gente possa viver com esperança, com alegria e que a gente possa viver no poder do Espírito Santo. É por isso que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito bom estar aqui com você hoje. Te espero sábado que vem.